noite, irmãos. Estamos realmente agora na última etapa, né? Eu gostaria apenas de fazer um breve retrospecto de quarta-feira passada, porque me pareceu interessante reprisar essa questão do versículo 12, em que Judas compara os falsos mestres, né, em 6 categorias. Rochedos submersos. O rochedo submerso é um perigo para a navegação, porque não aparece. Só vai ser percebido quando estiver levando o navio a pique. Pastores que se apacentam a si mesmo. E eu passei até um pequeno trecho de uma pregação mostrando o absurdo do que se fala hoje em dia, né? Nuvens sem água, parecem bonitas, majestosas, são até agradáveis de se ver, tá certo? Mas que não traz nenhum proveito, não irrigam a terra. Árvores infrutíferas, que naquela época geravam impostos, mas não produziam nenhuma riqueza para que esse imposto fosse pago. Ondas bravias, e eu falei do meu tempo de juventude, quando praticava caça submarina. O mar, quando está agitado, que levanta todo aquele lodo, toda a areia, você não enxerga nada. Não dá para pescar. A visibilidade se torna zero. E isso, na igreja, os falsos mestres transformam a visão espiritual zero. E as pessoas não enxergam o que está acontecendo. E estrelas errantes. As estrelas que servem para a navegação, elas têm que ser fixas. A estrela polar, ela é muito usada, porque não importa a posição que a Terra vire, ela está sempre no mesmo lugar. É um fenômeno, claro, né, da astronomia, porque ela fica quase perto do eixo da Terra. Mesmo que a Terra vire, ela vai ficar sempre na mesma posição. Dá para se dirigir por ela, porque ela é uma referência imutável. Agora, já imaginou navegar atrás de um cometa? Que uma hora está aqui, outra hora está lá? Para onde nós vamos? Vamos ficar sem rumo. Foram esses os aspectos que nós vimos no versículo 12. Hoje, nós vamos começar então através do versículo 14. E o versículo 14 diz assim: quanto a estes, foi também que profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Certo? Essa frase, né, que diz Enoque, o 7º depois de Adão, é um período ainda antediluviano, tá certo? E no livro de Enoque, que é um livro apócrifo, tá certo? Eu ainda comentava com os pastores a validade, né, de estudar os livros apócrifos, e pelo menos nós devemos ter em mente uma coisa. Do ponto de vista histórico até que é interessante, mas nós precisamos ter muita cautela com as questões espirituais envolvidas. Se os eruditos colocaram esses livros fora do cânon, é porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo, orientou que isso fosse feito dessa maneira. Porque a palavra verdadeira, que é o cerne da questão, que Deus quer preservar, essa está toda contida na tradução que nós temos. Os outros acessórios são apenas questões da gente ter um pouco mais de ilustração. Mas no livro de Enoque, no capítulo 2, está escrito assim: eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos, para executar julgamentos sobre os pecadores e destruir o iníquo, e reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele. Vocês vejam que é assim que está escrito no livro de Enoque. E é assim que Judas cita. Ok? Veja bem, Enoque, incluindo Adão como o primeiro homem da linhagem, nós temos que ele acaba sendo o 7º da linhagem adâmica. Porque nós depois de Adão tivemos Sete gerou a Enos, Enos a Quenã,
Quenã a Malalel e Jared, né? Ou seja, Jared foi quem acabou gerando o Enoque. E diz, né, que Enoque andou com Deus, adotando um proceder em harmonia com a verdade revelada de Deus. Isso está tanto citado no livro de Gênesis quanto no livro de Hebreus. Tá certo? Pela tradição, nós somos informados que ele foi recebido na presença de Deus sem ter morrido, tal como Elias. E o interessante é que o livro de Enoque também narra muitos dos contatos de Enoque com Deus. E eu ainda comentava momentos atrás com o Oswaldinho, que no livro de Enoque nós encontramos referências, e isso é que é o pitoresco, do juízo de Deus sobre a humanidade pecaminosa, e que Deus haveria de condenar, castigar aquela geração com um dilúvio. Viu que coisa interessante? Ele vivia antes do dilúvio. E já começou a mostrar a impiedade dos homens e dizer que Deus iria castigá-los com o dilúvio. E o mais pitoresco ainda é que ele já se refere a Deus Pai, Deus Filho, e Jesus é citado como Messias vindouro e citado como o Filho do Homem. Literalmente essas palavras. Título Filho do Homem que Jesus mesmo vem usar quando ele veio na sua primeira vinda. Ok? Veja bem, essa tradição foi que influenciou muito o judaísmo no crescimento de uma esperança de vida com Deus depois da morte, né? E então, a prova disso, a gente vê que em Hebreus 11, né, atribui a fé de Enoque à sua assunção aos céus. Tá certo? Pela fé, né? Enoque também profetizou a respeito de falsos instrutores, no sentido de que aquilo que ele profetizara concernente a primitivos transgressores, também se aplicava aos transgressores nos dias de Judas. É muito interessante a gente ver as barbaridades que são descritas no livro de Enoque, através de falsos ensinamentos. Coisas que realmente nós não precisamos lidar. Até a astrologia surgiu nessa época. Muito interessante isso. Veja bem, o problema todo é o exercer juízo contra todos e mostrar para os ímpios que as obras ímpias sempre ofendem a Deus, ofendem a sua santidade, ofendem aqueles propósitos que Deus realmente tem para conosco, criaturas dele, tá certo? O Jeová, o juiz supremo, né? Esses homens que mostram desrespeito, eles vão ser julgados. E para esse julgamento, Deus viria o quê? Com as suas santas miríades, ou 10.000 santos, ou 10 milhares, né? Que é um número muito grande. Lá em Deuteronômio 33, 2 diz assim: diz, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Em Daniel 7:9 diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, Deus Pai, se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram de fogos ardentes. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Eu vejo que nessa descrição de Daniel aqui, nós estamos mostrando o juízo de Deus sendo exercido no julgamento do trono branco.
Na realidade, né, escatologicamente, por aquilo que eu tenho estudado, existem dois tribunais. Existe o chamado Tribunal de Cristo, né? É o Bema. E existe o Tribunal de Deus, o Trono Branco. O Tribunal de Cristo é o tribunal que todos nós vamos passar, a igreja. A igreja será julgada no Tribunal de Cristo. Opa, o que você está falando, Noel? Sim. Você já viu um soldado que volta da guerra? Muitas vezes chega estropiado, sem um braço, sem um olho, sem uma perna. Aí fazem-se uma tremenda parada por causa da luta que eles enfrentaram. E aí então é feito um julgamento. E muitas recomendações são feitas. E então a um é dado 5 cidades, a outro 10 cidades. Ou seja, o Bema de Cristo é um tribunal não de julgamento para a morte eterna, é um julgamento de premiação, para a gente receber o galardão, porque ele fala, eis que trago comigo o meu galardão. E é nesse dia que toda a igreja será julgada para cada um de nós sermos avaliados e recebermos o nosso galardão de acordo com o nosso empenho aqui na terra. São as divisas, as promoções e as responsabilidades eternas que nos serão entregues. O trono branco é complicado, porque no trono branco o julgamento é este julgamento, em que Deus vai castigar todos os ímpios, e inclusive esses anjos que pecaram, que estão em algemas eternas até que venha o julgamento final para eles. Tá certo? Vejam bem, outra coisa que Judas coloca aqui, né, é que os murmuradores são pessoas descontentes, estão sempre aborrecidas com qualquer coisa que se faça, andando sempre segundo os seus próprios interesses, tá certo? Quando falam bem, falam por motivos interesseiros, segundo as intenções, tá certo? Normalmente, o sentido dessas reclamações é reclamar as diferenças entre pessoas. A pessoa não está satisfeita com aquilo que ela é, então ela começa a pôr defeito nos outros. E eu confesso para vocês que os murmuradores quase sempre procuram arranjar defeito nos pastores, nos líderes. São as primeiras vítimas. São os primeiros que são criticados e que começam a propalar mentiras, dizendo, não devia ser aceito assim, não devia fazer desse jeito, porque eu não gostei daquela maneira, e vai por aí afora. Tá certo? Ou seja, querem encontrar defeitos e falhas em tudo aquilo que as pessoas realmente se esforçam para fazer bem feito, estejam erradas. São incapazes de fazer qualquer coisa, mas tudo aquilo que os outros fazem e querem realmente contribuir com os propósitos de Deus, não serve, está errado. Os reclamantes, né, mempsimoiroi, né, literalmente achar defeito em tudo quanto que é lugar. Aí a coisa é diferente, porque o camarada fala, porque eu não sou rico, não sei o quê, meu irmão tem tanto dinheiro, não dá nada para ninguém, tá certo? Mas eu não sou tão bonita como fulana, ela é tão bonita, não sei o quê e tal. Eu não sou tão inteligente como ele, não posso fazer. Ou seja, começa a achar uma porção de defeitos
e fazer comparações. Gente, eu acho muito interessante que quando Jesus fala a respeito da parábola dos talentos, a gente percebe claramente que ele não dá os talentos igualmente para todo mundo. Ele dá o talento segundo a capacidade de cada um. O Senhor Jesus não quer que a gente seja mais daquilo que nós seremos capazes de ser. Mas uma coisa eu tenho certeza, que daquilo que nós somos capazes de ser, nós vamos dar conta. Por quê? Porque foi fiel no pouco, sobre o muito ele coloca. Mas para o servo mau e infiel, o que ele diz? Você sabia que eu sou severo? Pelo menos fizesse um pouquinho de nada. Podia pôr o dinheiro a juros. Por que você escondeu o seu talento? E aí a coisa fica feia. Deus não quer que todos nós subamos aqui nesse púlpito e preguemos. Deus não quer que todos sejam evangelistas. Deus não quer que todos sejam operadores de milagres. O que Deus quer é que cada um faça segundo as suas possibilidades. E disso nós seremos cobrados. Por isso que o apóstolo Paulo fala, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Tinha que fazer. Amém? Isso aqui eu já falei. Isso aqui também. Bom, a partir dos próximos versículos, nós temos uma mudança de tom na carta de Judas. Porque, apesar dele citar mesmo alguns exemplos, o foco agora é realmente exortar aquelas pessoas para quem a carta foi endereçada. Ele primeiro faz um alerta. Gente, no meio de vocês tem isso. Está errado aqui, aqui. Mas agora ele volta, vocês. Agora ele bota o dedo no nariz de cada um que iria receber a carta. A saber, vejam que vocês têm que prestar atenção. No quê? Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que, no último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. A expressão vós, porém, né, que começa esse texto exortativo, faz contraponto com as advertências anteriores. É uma afirmação excludente, exortando os irmãos a se precaverem agora do falso ensino, lembrando cada um da sã doutrina que foi entregue. Esse texto começa aqui no 17 e na realidade ele vai até o 23, ok? O que nós temos no versículo 18 tem uma consonância com 2 Pedro 2, 1 e 3. É quase o mesmo texto, tá certo? Ambas as cartas, como foram escritas na mesma época, né, cerca de 65, 67, há quem afirme que Pedro copiou Judas ou que Judas copiou Pedro. E ainda quem afirme que os dois usaram uma outra fonte comum, tá certo? Mas os eruditos não afirmam nada categoricamente a esse respeito. Veja bem, meus amados, eu tenho muito cuidado quando falo certas coisas, porque eu não quero que determinadas coisas que eu coloque aqui, vocês tomem como uma verdade absoluta, ok? Quando mesmo os eruditos não têm ainda muita firmeza, muita certeza. Então isso daqui é uma palavra de esclarecimento, para que vocês saibam como que as coisas possivelmente aconteceram, mas não é uma palavra definitiva, tá certo? Não existe essa ideia. Pode ter acontecido? Pode. Mas nós não podemos dizer que isso realmente aconteceu. Tá certo? Veja bem,
As doutrinas gnósticas, tá certo? Foram um grande problema na época de Judas e dos demais apóstolos, porque já eram as heresias penetrando no seio da igreja, ok? Práticas libertinas, o caminho da verdade acabaria sendo distorcido. Tem muita gente que acaba saindo da igreja, porque quando lê o evangelho, quando lê o quinto evangelho, se desilude e vai embora. Eu já falei para vocês a respeito dos 5 evangelhos, não falei? Existem 5 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João e a minha vida. Os 4 primeiros são pouquíssimo lidos, mas esse último, ele é lido a todo instante. Está cheio de gente saindo da igreja porque lê esse quinto evangelho. Tá certo? Então, eles vão pagar e a destruição vai chegar. Ok? Imoralidade. Os gnósticos faziam da licenciosidade uma parte oficial da sua ética. Porque eles criam que toda a carne era intrinsecamente pecaminosa, má, e o espírito intrinsecamente bom, tá certo? Então a carne peca, mas o espírito não, tá certo? Ora, já que todos nós temos um corpo físico, esse corpo físico sempre vai pecar, tá certo? Uma das maneiras era destruir a matéria e libertar o espírito para uma realidade espiritual final, tá certo? Ou seja, tínhamos que cooperar com o mundo para conseguir essa libertação. Outra coisa que eles diziam é que o espírito não se corrompia, tal como o ouro não perde a sua essência, né, se está mergulhado na lama. Então, a imoralidade não somente era aceita, mas também encorajada. Mas a cereja do bolo vem aqui, que os gnósticos negavam a expiação pelo sangue de Cristo. E eles negavam a Deus, né, e a Jesus Cristo, porque eles diziam que o Espírito Cristo era um aeon, ou emanação angelical, embora não o Logos. Tá certo? Então esse aeon viera apenas possuir o corpo de Cristo. Tá certo? E isso aconteceu quando Jesus foi batizado. A Bíblia não fala que viu o Espírito Santo descendo com uma pomba. Então os gnósticos diziam que foi o aeon que veio e se incorporou em Jesus. Ok? Ou seja, nessas alturas, eles diziam que se o Espírito viesse realmente se encarnar, ele ficaria corrompido pela matéria. E corrompido pela matéria, o princípio do mal, né, destruiria essa questão espiritual. Então Jesus não poderia ser Deus homem. Mas Cristo realmente não se encarnara, porque era apenas uma possessão. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, a carne morreu e o aeon foi embora. Então, como a carne é intrinsecamente má, não existe nenhuma expiação. Ele não pagou por nenhum pecado. Eita, história da carochinha, não? Precisa ter imaginação para ler a Bíblia e inventar um trem desse. Não tem como, tá certo? Ou seja, ele morreu somente na carne, sem qualquer valor expiatório, tá certo? Por isso que Pedro fala, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, tá certo? Ou seja, realmente, esses tipos de desvirtuamento e tudo aquilo que nós ouvimos, nós temos que ser bereanos,
Por que bereanos? Porque nós temos que ver se aquilo que nós estamos ouvindo bate com as Escrituras. Se realmente tem apoio bíblico. E se não tiver apoio bíblico, é a história da carochinha. É besteira, é bobagem, é distorção. E nós precisamos tomar, como já disse aqui anteriormente, o cuidado com a meia-verdade. Porque a meia-verdade induz ao erro muito mais do que a mentira absoluta. Porque se a gente ouve uma mentira deslavada, a gente já dá risada e sai de perto, porque sabe que não bate com a Bíblia. Mas quando a Bíblia é usada somente na parte que interessa, cuidado, atenção, fica esperto, vai conferir, tá? Estes promovem divisões sensuais e não têm o Espírito. E é interessante muito isso daqui, porque nós, infelizmente, podemos ser influenciados pelo espírito humano, pela psique de uma outra pessoa, tá certo? Veja bem, a hipnose. A hipnose é uma coisa que funciona. É o espírito do homem dominando o espírito do homem. E Deus proíbe isso. Aliás, eu acho muito interessante, né? Quando Deus fala que não podemos encantar animais, nem encantar pessoas, que é uma clara alusão à hipnose, Ele não está dizendo que não funciona. Ele está dizendo, não faça. E se é para não fazer, Ele, na sua eterna sabedoria, sabe muito bem o que está acontecendo. Veja como está escrito aqui, né? Todo homem natural tem a capacidade de argumentar e convencer os ouvintes. Mas somente o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós não fazemos isso. Veja que esses cursos de coaching e liderança fazem uma porção de uso de termos motivacionais para que os ouvintes abracem as suas ideias. Eu não sei quantos aqui já fizeram cursos de coaching, ou já leram a respeito de coaching, ou se informaram a respeito de técnicas de coaching. Tem muitos mestres de coaching aí que você passa por uma sessão de palestra do cara, você sai lá ligadão, elétrico, com ideia de dominar o mundo e de ser o maior sucesso na sua empresa. Simplesmente pela argumentação psíquica, da psique desse coaching. Tá certo? Aí, nós vamos para ver Coríntios 2, e nós achamos uma coisa muito interessante. Porque lá em Coríntios 2, o 13 e o 14, diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, psique, mas ensinadas pelo Espírito, pneuma, né? Conferindo coisas espirituais com espirituais. Tá certo? Agora veja que o homem natural, psique, não aceita as coisas de Deus. Por quê? Parece loucura. Se vocês lerem com atenção, João 3, a conversa de Jesus com Nicodemos, eu sempre gosto desse texto, porque Jesus está falando A e Nicodemos está entendendo B. Jesus quer de todo jeito que Nicodemos entenda A e o Nicodemos continua entendendo no B. Porque o que Jesus estava falando era loucura. Só que Nicodemos era um doutor da lei. Era um homem de altíssimo conhecimento. E quando Jesus fala necessário vos é nascer de novo, como pode um homem voltar para o ventre da mulher e nascer de novo? Entendendo carne. E Jesus estava falando espírito. E é isso que agora Paulo fala aqui em Coríntios. É loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Tá certo? Vós, porém, amados,
edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Vejam aqui que nós temos alguns textos, né, secando, né, o texto, né, vós, amados, quando ele fala, né, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito, né, ele diz, pela graça sois salvos. Eu acredito que uma das maiores ofensas, uma das maiores tristezas que o ser humano pode causar no coração do Senhor Jesus Cristo é não crer na graça. Porque a graça dele, ele dá com alegria. Ele estende incondicionalmente a qualquer pessoa. E quando a pessoa não aceita essa graça e quer fazer algo em troca, é como se fosse um tapa no rosto de Jesus. Porque ele está falando, amados, eu te dou de graça. E a gente fica querendo fazer algo em troca. Como isso deve doer no coração de Jesus? Nós não podemos perder a nossa fé na graça de Jesus e no grande amor que Ele tem por nós. Temos que nos apropriar disso e louvar o nome dEle por essa inaudita graça. Isso agrada o coração de Deus. E veja, que fé é uma coisa que nós precisamos pedir que Deus nos aumente. Porque está bem claro, mediante a fé, e isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. É o texto lá em Efésios, tá certo? Outra coisa que ele fala, né, em Coríntios é, como é que eu vou fazer isso? Eu vou orar com o Espírito e orar com a mente. Cantarei com o Espírito, mas cantarei com a mente. Veja que quando nós louvamos a Deus, quando nós estamos aqui, né, no momento de adoração, existem duas coisas trabalhando. Primeiro, a nossa mente, o nosso coração, tá certo? O nosso entendimento, e nós lemos uma letra que está escrita aí. Só que existe uma outra coisa lá dentro do nosso coração, que é aquele cântico nós estamos colocando diante do altar de Deus, em espírito. Nesse momento em que a nossa psique lê o que está ali, o meu espírito tem que se ligar com o Espírito de Deus, agradecido pelo grande amor que Ele tem por nós. Claro que essa conotação aqui também tem a questão de orar com entendimento e orar em línguas, tá certo? No contexto aqui, ele está falando exatamente sobre o dom de línguas. É bom que eu fale que eu não estou tirando o texto do contexto. Todo o contexto aqui, ele está falando exatamente sobre o dom de línguas. E ele diz que nós temos que orar com entendimento, mas também nós podemos orar em línguas. Eu aproveito muito o orar em línguas quando eu estou dirigindo o carro, porque como eu não tenho dom de interpretação, eu não me preocupo nem um pouco com aquilo que eu estou falando. Mas eu posso deixar meu espírito ficar orando o tempo inteiro, enquanto a minha mente dirige o automóvel. É gostoso. Muitas vezes eu estou aqui no meu cantinho e cantam uma música que eu não tenho, que eu não conheço ainda, né? Porque eu só conheço as antigas, né? Eu começo a orar em línguas. Não estou em adoração no cântico, mas estou em adoração em espírito. Ok? Agora, uma coisa muito interessante que ele coloca aqui, é uma exortação muito, muito importante, na qual eu quero dar muita ênfase para os amados. Compadecei-vos de algum que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Vejam bem, Judas aí, ele está dentro de todo esse panorama ruim, desse panorama em que está havendo
maldade no meio da igreja, e fala, gente, tenham compaixão. Vocês que são maduros na fé, compreendem as coisas espirituais, tá certo? Demonstrem misericórdia. Tragam esses irmãos de volta. Busque, mostre a verdadeira doutrina e traga-os de volta para uma comunhão sadia espiritual. Essa é a exortação que Judas faz. Não é para a gente pegar um irmão que sem querer ficou aí meio abalado com alguma coisa que viu, achou uma coisa na internet, um pregador falou determinada coisa, e veio aí um outro movimento, né, G149, e coisas dessa natureza, e agora tem novidades no meio evangélico. O evangelho, já disse aqui, é simples. Tem que ter paciência. Olha, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Você tem o coração grato pela graça e a misericórdia dele? Fica com isso. Isso te basta. Você entende? Procura tirar as impurezas, as sujeiras que foram semeadas, mas levar o irmão a ter a fé em Jesus e não abrir mão da graça de Jesus. Se nós nos firmarmos nisso, amados, pode vir vento de doutrina que for, nada vai nos abalar. Por quê? Edificado sobre a rocha. Então, vejam bem, não se trata realmente de discutir com esses falsos instrutores, mas ajudar aqueles que estão balançando contra as falsas doutrinas. Ok? Uma das coisas que nem Pedro nem Judas falam é que a gente pode zombar ou fazer pouco. Como é que eu entendo essa questão de não zombar e fazer pouco? Vem um irmãozinho e faz aquela pergunta que você acha totalmente descabida e ridícula, e você, em vez de, com calma, trazê-lo para a verdade doutrinária, fala, rapaz, o que é isso? Você vai atrás dessas bobagens? Né? Você não conhece a Bíblia? Gente, não é assim que a gente trata quem está com dúvida. Zombar, menosprezar porque alguém emitiu uma opinião que realmente, num momento de insegurança, ele ficou, né, instável. Não devemos tratá-lo com desprezo, ou que essa dúvida tem que ser ridicularizada. Não. Você ouviu isso? Mas você já comparou essa dúvida que você tem com tal texto da Bíblia? Você já viu isso que você está falando, se você comparar com o versículo tal? Simples. Trazer de volta a palavra. Tá certo? Mas guardar-nos contra os instáveis que deturpam as Escrituras. Tá certo? Os duvidadores correm perigo e precisam ser tirados do fogo. Tá certo? E claro, tem que voltar ao seu próprio juízo. Né? Veja que lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo faz uma recomendação bem pontual para Timóteo. Ele está falando para Timóteo, que é mais ou menos aquilo que eu estou passando para os irmãos nessas últimas palavras. Porque ele diz, repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas. Levar adiante questões tolas é arranjar briga. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez.
livrando eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Tirar do laço. Doxologia. Aqui nós entramos nas palavras finais. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Em certo sentido, meus amados, o caminho para o céu é muito seguro, estável. Mas em outros aspectos não há nenhuma estrada tão perigosa. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Difícil e estreito é o caminho que conduz à salvação. Ela está cercada de dificuldades. Um passo em falso, e isso é fácil de acontecer se a graça estiver ausente, nós vamos para baixo. Quando nós pecamos, e o apóstolo João fala muito bem isso na sua carta, se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a verdade não está em nós. Mas se pecarmos, e nós pecamos, temos aquele advogado que tem a graça e que nos leva para a verdade. Então, um passo em falso, nós voltamos a nos apropriar da graça. Tá certo? Todos nós temos que trilhar esses caminhos escorregadios. Veja o que o salmista fala: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Apenas um braço todo-poderoso pode nos preservar desses inimigos invisíveis que procuram nos destruir. E esse braço está envolvido na nossa defesa. Podemos manter uma firme crença na nossa perfeita segurança e dizer com confiança alegre: contra mim terra e inferno se unam, mas do meu lado está o poder divino. Jesus é tudo e Ele é meu. Isso é um texto de uma pregação de Charles Spurgeon. Tá? Judas apropriadamente atribuiu glória, majestade, poderio e autoridade a Deus, por toda a eternidade passada, ou antes de todo o tempo, que os homens pudessem conhecer, pois Deus, Yahvé, é Deus de tempo indefinido. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Salmo 90. Os servos de Deus atribuiriam corretamente tais coisas a Ele agora, isto é, quando Judas escreveu, como no dia de hoje. Ademais, Deus merece tal atribuição para toda a eternidade, pois Ele jamais morrerá e sempre terá louvadores fiéis. O Salmo 148, ele é um hino de louvor, dizendo que toda a criação deve louvar. Eu não vou ler o Salmo aqui, que eu tinha colocado, mas eu exorto os irmãos depois a abrirem o Salmo, né? Hoje antes de dormir. Leiam o Salmo 148, tá certo? A sua virtual oração em conclusão, Judas acrescentou o amém, ou assim seja. E todos os cristãos leais concordam sinceramente com a sua expressão de louvor. Amém, amados?